Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais essa aula. Hoje a gente vai conversar sobre a psicologia dos estudos. Esse é um dos meus temas preferidos, que eu vou buscar aqui trazer ele com a simplicidade da forma de falar. Então, eu peguei tudo que eu estudo bastante técnico e transformei em um linguajar, em uma abordagem extremamente simples para que vocês consigam enxergar isso na rotina de vocês. Porque o que é psicologia? Já vamos aqui para entender o objetivo dessa aula, vamos para o nosso quadro. Psicologia é aquilo que estuda a mente e o comportamento humanos, certo? Então a gente falava que para você executar alguma coisa, para você ter um comportamento, você passava pelo pensamento e pelo sentimento. E isso se constrói de tal forma que te leva a agir da forma que você quer ou não. E quando a gente fala de compromisso duradouro, nada mais inteligente do que a gente olhar para a nossa própria mente, hackear o que funciona e o que não funciona. Para quem não entende o que é o termo hackear, é quando você analisa ali a forma como funciona e tenta encontrar caminhos, talvez até atalhos, para chegar onde você quer. Então, ele não só vai estudar a mente e o comportamento humano, fazer essa análise, como também vai orientar possíveis mudanças que façam com que vocês não apenas sigam o fluxo da sua mente, mas interrompam quando necessário e até alimentem. Fala, não, esse é um pensamento positivo, esse é um pensamento que vai te levar onde você quer. Pode continuar a mente nesse pensamento que vai me levar ao comportamento que eu quero. A gente pode alimentar também pensamentos, mas para isso a gente precisa ter consciência de quais são. Qual que é o seu problema? Qual que é o problema de quem estuda? Quando a gente traz psicologia dos estudos, a gente quer entender talvez um comportamento que seja viciado, um comportamento que não esteja de acordo com o que você ali de cabeça fria decidiu que quer para a sua vida. Então, qual que seria o seu problema? Vou resumir nesses 3 pontos. Primeiro, a sua falta de concentração. Para que você passe pelo processo de aprendizado, você já entendeu que é necessário recrutar a sua concentração, pelo menos e principalmente ali naquela primeira fase em que você está compreendendo o conteúdo e fixando aquele conteúdo na sua mente. Não existe a possibilidade de você sentar para estudar e pensar em outras coisas ao mesmo tempo. Certo? Vocês já devem ter percebido isso. O grande fato aqui que a gente precisa trabalhar pensando na mente e no comportamento humano é que você, como adulto, além da sua necessidade de estar estudando, que você já entendeu que é super importante para a sua vida, você tem outras demandas que passam na sua cabeça no momento em que você está estudando e te atrapalham a estudar, portanto. Então, a gente precisa entender que isso acontece, que primeiro, está tudo bem, a gente tem que aceitar o pensamento que surge na sua mente, para daí exercitar a volta da concentração. A gente trabalhou isso no módulo 2, quando falamos da parte de objeto de estudos e até desenvolvimento de raciocínio. Mas a falta de concentração, ela está assim ligada a questões externas da sua vida, que são muitas. A mente humana, ela é extremamente complexa. Então, existem muitas questões relacionadas às suas experiências de vida, existem questões relacionadas a algo que você traz dentro do coração, ao que outras pessoas te falaram, enfim, são muitas questões que podem aparecer no momento dos estudos e te atrapalhar a recrutar essa concentração. Então, isso é o nosso primeiro problema. Vamos guardar ele porque a gente vai resolver ele a longo prazo. Muitas vezes, não sei se isso já aconteceu com você, você sentou para estudar e você falou, não, isso aqui não tá adiantando de nada, eu não tô conseguindo me concentrar. E aí, como é que a gente vai compreender a concentração além dos momentos em que a gente passa pela falta de concentração? Essa é a ideia dessa aula, calma que você vai entender. Segundo, dificuldade de lidar com o esforço. A gente, por proteção
E aí essa proteção pode vir desde a época dos seus pais, a sua mãe pode ter te protegido muito, mas a própria proteção que também vem desde a época pré-histórica, que a gente tentava economizar energia, a gente tem dificuldade de lidar com o esforço no sentido de que eu preciso fazer um esforço para me concentrar. A gente quer que tudo seja natural, que seja um desencadeamento natural enquanto a gente está estudando, como se toda vez que a gente sentasse para estudar, a nossa mente já tivesse que entender, olha, agora é hora de se concentrar, viu? Agora é hora de fazer acontecer aqui, de fluir um estudo lindo e maravilhoso. Só que não é bem assim. A gente percebe na prática que não existe esse fluir de concentração. O que existe é um esforço consciente e contínuo para que você consiga ficar concentrado por mais tempo. Então, existem técnicas que vão te ajudar a se concentrar? Existem, com certeza existem. Mas elas não são onde você vai mirar agora, porque o que você precisa entender é que essas técnicas exigem esforço e o próprio buscar se concentrar também exige esforço, e você precisa aprender a lidar com esse esforço, principalmente no início dos estudos. E o terceiro ponto é não saber estudar ativamente. Quando você ainda não percebeu que você tem um costume de estudar de forma passiva, ou seja, só receber conteúdo e não produzir nada com isso, você vai estar ali perdendo tempo dentro dos seus estudos, porque existe uma situação de necessidade para que o aprendizado aconteça, que você produza alguma coisa, que saia alguma coisa das suas mãos, por mais que você esteja somente lendo a teoria. É preciso uma autoexplicação, você precisa produzir alguma coisa com aquilo. Então, as pessoas não sabem, elas realmente não fazem ideia do que é estudar ativamente. Sendo que, na verdade, quando eu falo assim, você tem que fazer uma leitura ativa, isso deveria ser um paradoxo. Não deveria existir no mundo uma leitura que não fosse ativa. Porque uma leitura que você está lendo por ler, que você está pensando em várias outras coisas, ao invés de se concentrar somente naquela leitura e tentar tirar exatamente o que aquele texto quer te dizer, você acha, né, que você entende que você lendo passivamente, você tá, pelo menos, avançando na matéria. E quando isso pode, muitas vezes, ser um acalmar de consciência. Vamos falar pra você, não, eu tinha me programado para estudar 6 horas por dia e foi isso que eu fiz, tá? Esse é o nosso problema. Se divide nesses 3 pontos principais, que vão ter algumas escalações aqui que a gente vai falar. E aí, quando eu trago psicologia, mente e comportamento humano, eu preciso trazer um fator aqui que a gente já tocou nesse assunto, mas a gente ainda não falou com clareza, que é o tempo. Quais são os medos dos seres humanos? A gente tem medo de perder tempo, e aí no sentido de que a gente se coloca muito esse negócio de idade, né? Mas eu já tenho 50 anos, eu vou começar a estudar para mudar de carreira, para virar médico. Mas eu já tenho não sei quantos anos, será que eu não tô atrasado? Será que eu não tô perdendo tempo? Esse imediatismo, essas regras de quando tem que acontecer o quê, tem feito com que muitas pessoas acabam se travando, paralisando por conta desse medo de perder tempo e de ficar para trás, tá? Tá na mesma linha ali de pensamento. Outro medo que as pessoas têm. Muitas pessoas têm medo do que os outros vão falar. Esse é um medo super comum que eu quero muito trabalhar com vocês, talvez num mini curso, e que trava todas as suas ações porque você ainda se preocupa, se importa e acha que precisa lidar com o que os outros vão falar. E o que os outros vão falar faz com que você não decida por si próprio e aí você não consegue ser disciplinado. Por quê? Quando você não decide por si próprio, você não consegue ser discípulo de si mesmo. Você não vai ter disciplina naquilo que os outros dizem que é o melhor para você. Você pensa muito no que, na reputação que você tem ali dentro da sua família, dentro do seu grupo social. Isso faz com que você tome decisões medrosas, faz com que você se trave dentro das suas decisões. E por fim, o medo de fracassar. Muitas pessoas brincam com situações sérias, muitas pessoas não dizem, não se comprometem que vão
fazer determinada mudança na vida, justamente porque eles têm medo de fracassar. E esse medo, ele influencia tanto em relação ao social, a importância da opinião das outras pessoas, como também em relação a si mesmo. O medo de fracassar próprio devido às crenças que a pessoa já tem. E aí a gente vai ao tempo. O tempo é super importante, eu já falei isso para vocês. Quando a gente traz o estudo, quando a gente traz o aprendizado, a gente precisa colocar o valor e o poder do tempo naquilo. Não existe um estudo em que o tempo não contribua. Quanto mais tempo você repetir determinada informação para sua mente, maior é a chance de você guardar aquilo na sua bagagem de conhecimento para usar lá na frente. Quanto menos tempo você passa com aquela matéria, menor é a chance de você se lembrar daquilo. É uma questão lógica de necessidade do tempo passar para firmar uma ideia na sua mente, tá? Então, outra coisa que a gente pensa sobre os estudos, que é um investimento em você. Você sabe disso, por isso que você tá aqui comigo. Você sabe que estudar com frequência, seja lendo livros, seja estudando para uma prova, para melhorar suas condições financeiras, seja estudando para um cargo, para uma promoção melhor dentro do seu trabalho, para se tornar um profissional mais especializado, você percebe que esse estudar é um investimento em você, no seu eu futuro, e que você precisa de tempo para, dentro da sua rotina, dentro da sua vida, para estar nessa constante evolução, nessa busca que você quer. E muitas vezes você acha, não, eu não tenho esse tempo. E por isso que o módulo 3 de organização, de prioridades e tal é super importante, porque você ainda não está conseguindo, dentro do tempo que você tem, alimentar ele da forma certa. Quando todo mundo tem as mesmas 24 horas por dia. Quando a gente coloca os nossos esforços e o nosso tempo investindo no que precisa investir, você vai ver a mudança real sendo gerada ali. Então, se você já entendeu que estudar é importante para a sua carreira profissional e também pessoal, você vai investir esse tempo em você e, de fato, você vai acabar investindo também em outras pessoas, porque quando você decide não enrolar e estudar, você decide cuidar do seu futuro, você não só contribui para a sociedade com o seu trabalho, como você contribui de forma pessoal para as pessoas que estão dentro da sua família, da sua vida, certo? E o passar do tempo, como eu falava nos estudos, ele é essencial, ele é extremamente necessário. Então eu quero tirar de vocês tudo que existe aí de imediatismo como uma forma de alinhar suas expectativas. Porque se você senta para estudar e você não tem tempo, ou você vai correr com os estudos, ou você acha que vai estudar por um pequeno período da sua vida e depois nunca mais, ou você acha que vai passar naquela prova em 2 meses, você está errado. Pode acontecer uma chance em 1 milhão de você dar sorte e cair na prova, ou de você dar uma palestra estudando muito pouco para aquilo. Pode acontecer, mas é uma chance em 1 milhão. O fato, o que acontece, o que é a justiça do mundo, a justiça divina acontecendo ali, é que vai passar um tempo que você vai tomar muito na cara, você vai ter que recuperar a concentração várias e várias vezes durante seu processo de estudo, você vai ter que se esforçar ali para conseguir manter de forma constante os seus estudos, para controlar o que a sua mente pensa em relação aos estudos. O tempo vai passar e é o tempo que vai te trazer as coisas, é o tempo que vai te trazer o sucesso que você quer. Então, o passar de tempo ele é essencial no sentido de que só com ele passando para você adquirir as habilidades que você quer para chegar onde você quer chegar, e também numa relação bem direta com a sua memória, para levar uma informação para a memória de longo prazo. O tempo passar é de extrema importância. Então, a gente alinha aqui as expectativas e entende que no estudo nada é rápido, nada é correndo. Nem o momento em si, nem o objetivo que você está querendo alcançar com aquele estudo, tá?
Hoje em dia, a gente enxerga que a gente está acostumado com uma velocidade 4G, né? Uma velocidade muito mais rápida do que antigamente. A gente está acostumado a ler somente o headline de uma notícia e achar que sabe alguma coisa. A gente está acostumado a ter uma dúvida sobre determinado assunto, determinado conceito, jogar lá no Google, ele vai me dar 3 linhas daquele conceito e eu vou achar que eu já entendo sobre aquilo perfeitamente. É essa velocidade que a gente está acostumado. Então aqui a gente tem um estudo não só da psicologia, do que a gente está acostumado, do que a gente está habituado, isso é muito importante, é o que forma a nossa mente e os nossos comportamentos, como também dentro desse mundo que a gente está hoje, como isso atua dentro dos nossos estudos. Então essa velocidade pela qual a gente está acostumado, ela não acontece nos estudos. Pelo contrário, o estudo, como a gente falou, é esforço, é todo dia ali um pouquinho. Você precisa lidar com essa necessidade de estar sempre buscando, de estar sempre se aprimorando, com a necessidade de sair da incompetência para a competência. E a velocidade não é a que você quer. Você pode até colocar um ritmo nos seus estudos de acordo com o seu nível, mas a velocidade em si, você não pode decidir, hoje eu vou aprender isso e ter a certeza que você vai aprender 100% daquele conteúdo. Porque o aprendizado, mais uma vez, precisa do tempo passando. Sem o tempo não existe aprendizado. Então, a velocidade que a gente está acostumado aí no mundo é totalmente diferente da velocidade dos estudos, por isso que a gente precisa acalmar. E os estudos te ensinam tanto, gente. Eu falo que o estudo, é para eu falar isso mais pra frente, mas vou falar agora. O estudo, ele é implacável, ele é impetuoso, ele vem como uma bomba na sua mão e você tem que aprender a lidar com isso. Por isso que ele te ensina tanto, não só em relação ao conteúdo que você está estudando, mas também em relação à vida, é uma analogia intensa que você faz ali. Uma vez que você sabe, uma vez que você conhece alguma coisa, não tem como desconhecer. E tem gente que fala assim, a ignorância é uma bênção. E realmente a ignorância é uma bênção, porque enquanto você não sabe, enquanto você ignora um fato, a sua consciência não te cobra nada. E quando a gente começa a estudar, a gente se aproxima da verdade, porque a verdade é uma só. E se aproximar da verdade na psicologia é querer entender esses mecanismos da nossa mente que nos levam ao comportamento. E isso leva tempo. É um fato que o estudo leva tempo, que ele precisa do tempo para ocorrer o aprendizado. Quais são as crenças que você tem em relação ao tempo hoje? Provavelmente você acha que quando você se esforça, na mesma medida em que você se esforça, você deveria conseguir um resultado. Isso é completamente errôneo, porque se esforçar errado não serve de nada. Tem gente que vai sentar. Eu, quando estudei para a OAB, eu era assim. Eu estudava por horas, eu passava 10 horas assistindo aula, mas eu só assistia passivamente uma aula. Aquilo me deixava exausta no final do dia, eu tinha a sensação que eu tinha me esforçado muito, mas não serviu de absolutamente nada. Eu tinha uma ideia vaga do que era o conteúdo, que se misturava com os outros conteúdos, e eu não tinha aprendido nada. Eu só tinha me esforçado e, obviamente, eu não tinha o resultado que eu queria, que era ter aprendido o conteúdo para fazer uma prova e passar nessa prova. E eu tinha essa crença, não, eu me esforcei, eu preciso do resultado. A gente acha que a coisa é justa nesse ponto. Aí, quando a gente pensa nessa nossa crença em relação ao tempo, a gente percebe que quando a gente fala de metas, é preciso dividir a meta em pequenas partes para que vocês encontrem resultados todos os dias. Se o tempo é necessário, se o estudo é um processo de longo prazo, mas a sua mente clama por resultado, a sua mente clama pela sensação de hoje eu consegui agir e cheguei onde eu queria, sua mente te pede isso todos os dias, você dividindo a grande meta em pequenas partes, um dia que você cumpriu aquela pequena parte, já é uma sensação de eu cheguei em algum lugar, eu alcancei determinado resultado. Isso é extremamente importante, tá? É isso que eu chamo de hackear a sua mente. É você encontrar ali um atalho, encontrar uma resposta, encontrar, de certa forma, um conforto dentro do desconforto que é estudar.
Outra crença, eu sou assim, eu sou a pessoa que tem mudanças temporárias, eu sou a pessoa que é burra em matemática, eu sou. Essas crenças também, elas precisam ser quebradas, porque o poder do tempo te torna o que você quiser se tornar. Hoje eu tenho a sensação que eu posso aprender qualquer coisa na minha vida. Você me dá, eu vou passar um tempo com aquela matéria, talvez um tempo maior, talvez um tempo menor, porque sim, você pode não ser, você pode ser bom em alguma coisa, mas a sensação que você tem, eu tenho uma dificuldade em determinada matéria. Tudo bem, isso significa que você vai precisar passar mais tempo com essa matéria. É prática, é tempo. Então, não dá para fugir de coisas que você tem dificuldade. Você tem que passar mais tempo com essa matéria, porque você não é nada. Você é a pessoa que vai sentar e vai praticar aquilo exaustivamente até conseguir chegar no aprendizado daquele assunto. Vão me desmotivar com o passar do tempo. Também isso é uma crença, que as pessoas têm esse desespero em relação ao tempo, porque elas acham que à medida que ele vai passando, a motivação vai caindo, porque você se esquece das suas metas, daquela animação inicial, daquela vontade de alcançar aquele objetivo, você vai se esquecendo. Por isso o trabalho de metas é super importante, essa clareza de onde você quer chegar e entender, alinhando as expectativas, que o tempo ele é necessário passar o tempo, tá? E eu deixei uma frase aqui que saiu da minha cabecinha. Você tem mais tempo do que seu imediatismo te deixa imaginar, ou seja, você hoje, imediata que é, nessa necessidade, achando que as mudanças são muito rápidas, que você tem que acompanhar essas mudanças, só que você faz justamente ao contrário, só fica ansioso e não age, não executa e não estuda mais, você se perde no seu imediatismo, né? Então, eu quero te lembrar que você tem mais tempo do que seu imediatismo te deixa imaginar e menos tempo do que suas desculpas te fazem acreditar. Então, a gente vive essa dualidade de um imediatismo que faz com que a gente ache que não tem esse tempo todo para agir, a gente subestima, né, o quanto que a gente pode fazer em um dia, em um ano, por exemplo, mas superestima o que a gente pode fazer em um dia, mas a gente inventa um monte de desculpas para acreditar que ou o tempo já passou ou que você não tem tempo suficiente e aí você acaba desistindo do seu objetivo. E aí eu te pergunto, ainda em relação à psicologia dos estudos, quem é você como aprendiz? Vamos voltar no tempo de escola mais uma vez. Na escola, a gente tinha, psicologicamente, esses 4 tipos de aprendiz aqui, ó. Vamos dizer que 20% das pessoas dentro de uma sala de aula não davam nada de atenção ao que o professor estava falando. Então, era aquela pessoa que era um simples robozinho que sentava ali, era um fantasma, não estava presente de alma, apenas de corpo, estava só escutando porque era obrigado a estar ali e estava ali. Existem pessoas, umas 30% dentro da sala de aula, que vivem alternando concentração e atenção. Elas escutavam um pouco o que o professor estava falando e depois viajava em qualquer outra coisa, situação dentro da vida dela. Escutava mais um pouco e viajava de novo. Eu era essa pessoa. Eu era a pessoa que alternava a concentração. Eu estava aqui no meio dos 30% e 40%. Eu era essa pessoa que gostava de ir para aula para pensar na vida. Eu vivia pensando, imaginando situações durante a aula. Então, tinha momentos que eu prestava atenção no que o professor estava falando, mas eu não estava ali presente 100% do tempo. Existe 40% das pessoas que fazem o que elas fazem ali, elas estão dentro de sala de aula por um diploma, para conseguir, fazem por obrigação, para conseguir ter ali o mérito de ter seguido o que todo mundo esperava dela. Esses são os 40%. Agora, 10%, apenas 10%, reconhecem a importância do que significa o estudo, não só em relação à profissão, mas também em relação a alimentar a alma, a dar vida propriamente. Eu acho 10% até muito, eu encontrei essas porcentagens em um livro, tá? Não tirei da minha cabeça, num livro que chama Como Estudar e Como Aprender.
essa porcentagem de 10% eu já acho, assim, muita coisa, porque é muito difícil encontrar pessoas que entendem, e eu coloquei aqui que vem de casa, isso foi um adendo meu, vem de casa essa mentalidade de que estudar é bom, de que estudar enche uma chama gostosa dentro da sua mente que vai te fazer sentir vivo, que você tem que buscar conhecimento, que você tem que estimular a sua curiosidade. Isso é algo que vem de casa. As pessoas mais velhas hoje que leem muito, normalmente elas tiveram exemplos disso em casa. Então a gente tem muitas barreiras a se quebrar, principalmente quem tá quem esteve, né, durante a escola, faculdade, enfim, momento acadêmico ali da vida, nesses 3 períodos, nesses 3 pontos aqui, tá? E aí eu te pergunto quem foi você e quem você escolhe ser a partir de agora. Eu espero que você queira aumentar, você queira chegar nesse lugar que vai ser o seu diferencial, tanto na sua vida profissional como pessoal. Essas pessoas que reconhecem a importância dos estudos e vão fazer isso para a vida inteira, que não vão ficar regulando no tempo quanto elas vão estudar. Elas até podem se esforçar por períodos específicos a mais, mas vão estar a vida inteira estimulando a rotina, o hábito de estudar. O que falta? Você, quando alguém te pergunta assim, você tá bem hoje? Você, naturalmente, sem nem pensar, vai responder, não, tá tudo bem. Hoje, tô bem. Ah, como você tá? Tô bem. Você se convenceu que tá tudo bem. Você se convenceu que tá tudo bem dentro da sua carreira. Você se convenceu que tá tudo bem estando 10 quilos acima do seu peso e não conseguindo subir uma escada. Você se convenceu que um casamento em que você é amigo do seu marido tá tudo bem, ou da sua mulher tá tudo bem. Você se convenceu que tá tudo bem você se perder no tempo e ficar ansioso mexendo no celular. Você se convenceu que tudo isso está tudo bem, que é o normal, que é o que todo mundo faz, que é o que acontece. Enquanto você se convence disso, você não faz nada, você não muda, você paralisa no está tudo bem. Ah, tá tudo bem. E ainda falo palavrão aí, e dane-se. E deixa o que os outros vão falar, que é o certo, o que é errado, deixa o que os outros vão pensar. Todos nós sabemos o que é o certo e o que é errado, todos nós. Você consegue perceber isso? A sua consciência prova. Era aqui que eu ia falar sobre o quanto o estudo, ele é uma faca de 2 gumes, tem isso na Bíblia, né? Porque quando ele te corta, quando o estudo vem, ele é impetuoso, ele é implacável. Você, até emociono de falar, gente, você não tem como mais ficar no meio termo. A ignorância, enquanto você tá ali na ignorância das coisas, você não sabe as consequências, então a sua consciência não te cobra nada. Agora, quando você sabe aonde o estudo, o aprendizado podem te levar, você vai perceber que você tem boas ideias todos os dias e que não colocar elas em prática porque você está se sabotando, é porque você está se limitando, é porque a sua mente está te contando um monte de mentira e você escolhe todos os dias acreditar. Quando a gente falava de escolha, eu concordo e eu entendo que muitas pessoas estão escolhendo inconscientemente, seguindo padrões da família, seguindo padrões de ações que elas estão acostumadas. Mas quando você começa a estudar, fica muito difícil permanecer na ignorância. Fica muito difícil você ainda se contentar com a pessoa que se sabota. Então o estudo ele é importante de uma forma global, não só no conteúdo em si, mas sim na transformação que ele causa em você como pessoa. A sua mente precisa mudar, porque ele é implacável, ele é impetuoso, ele vem e ele te tira do meio termo. Não dá para continuar naquele lugar, tá? Estudar é desconfortável. Esse é um dos posts que eu fiz uma vez e que eu mais amo. Estudar é desconfortável, então você vai tirar as distrações do seu lado, você vai ter um método de estudos para estudar, você vai fazer o curso da Mari, só que alguma coisa vai te travar. Por quê? Porque é desconfortável e você ainda não entendeu que vai ter que todos os dias ali buscar se esforçar e melhorar. Ter um esforço intencional que vai doer e é uma dor física, ó aqui, ó.
Você nunca vai sentir vontade, você nunca vai sentir vontade de fazer nada. E se você tiver isso como fato na sua vida, fica mais fácil. Você não vai ter vontade, na hora que o despertador tocar, você não vai ter vontade de sair e levantar e sair correndo e pulando e viver aquele dia feliz. Só se você for doido. Por quê? Porque você tá no conforto quando você tá na sua cama, você tá naquele quentinho, naquele gostoso. Quem é que vai ter vontade de sair dali? Vontade você não vai ter. Só que você sabe que vencendo talvez aqueles primeiros 2 minutos do seu dia de desconforto, o negócio flui. Aí você se agradece por ter acordado cedo, por ter acordado ao som do primeiro despertador, do primeiro alarme. E eu sei, quando eu falo isso, que é uma força física, que é uma dor física, você vai sentir no seu íntimo, é uma dor no seu corpo, é uma coisa assim que parece... O desconforto da busca de concentração nos estudos é uma dor no seu corpo, ela é horrível. Quando você tá correndo, você sabe que aquela dor física que acontece no início, ela é natural, porque você tá correndo, você tá usando os limites do seu corpo, você tá usando o seu corpo em si. Agora, quando você tem que fazer algo relacionado à sua alma e ao seu espírito, e a dor física vem, ela parece algo que não faz sentido, ela parece algo de outro mundo, parece que alguém te enviando uma mensagem assim, olha, não estuda hoje, não acorda cedo hoje, você tá vendo que eu tô te dando uma dor física insuportável, então não é pra mim, não é, hoje não. Você acredita nisso e você fala, tá tudo bem, do jeito que eu tô aqui, ó, tá confortável, tá tudo ótimo. Mas não tá tudo ótimo, porque à medida que você vai todos os dias um pouquinho vencendo essa dor que é física de fato, você começa a evoluir. E por que essa evolução é importante, Mari? Por que eu preciso evoluir na vida se eu quiser ficar aqui do jeito que eu tô mesmo? Essa evolução é importante porque no seu corpo, e aí eu volto nessa analogia em relação ao seu corpo, no seu corpo tudo cresce. Seu cabelo cresce, sua unha cresce, seu músculo, se você treina, cresce. Você cresceu de estatura, tudo tá crescendo, tudo tá aumentando, tudo tá indo pra frente no seu corpo. Agora, se na sua alma, no seu espírito, você travar, uma hora ou outra vai deixar de fazer sentido. A sua alma, ela precisa crescer. Para você se sentir vivo, a sua alma precisa crescer, precisa ir para frente, você precisa evoluir. É essa a psicologia dos estudos. O estudo, não existe a opção de não estudar mais. Você precisa evoluir, você precisa alimentar a sua mente. Porque senão você vai entrar em depressão. Porque senão você vai... É só olhar para o mundo que não estuda. Olha para o mundo à sua volta. O próprio mundo, ele te fala, ah não, estudar é perda de tempo, esquece isso, vai trabalhar, vai fazer outras coisas, vai para a internet, sei lá, faz alguma coisa aí, mas não estuda. Não precisa estudar não, isso é perda de tempo. Se o mundo tá te dizendo pra fazer, o próprio mundo tá te mostrando que não tá dando certo. Porque a maioria das pessoas estão presas em si mesmas, presas em depressão, presas em vazio, presas em medos. Quantas pessoas você conhece que vivem a vida de forma segura, sem medos? Pouquíssimas pessoas. Isso é muito triste, isso é algo que me incomoda profundamente. Por que eu poderia falar somente... Eu gosto muito desse assunto, né? Eu poderia no Instagram focar em falar somente sobre desenvolvimento pessoal. Somente sobre controle de ansiedade, sobre autodesenvolvimento e tal. Mas eu peguei a maior ferramenta de desenvolvimento pessoal, de crescimento pessoal, de crescimento, portanto, profissional, de fortalecimento anterior que existe, que é os estudos. Eu peguei a maior ferramenta e eu tô dando para vocês. Como é que você vai estudar? Porque a teoria, ela é bacana, né? Mas eu quero saber como é que eu vou estudar na prática. Eu quero ver isso acontecer na prática. Porque essa evolução, e mais uma vez a gente volta aqui nesse problema, essa evolução, ela só vem com o tempo. Se você passa uma semana estudando, você fala assim, não, isso aqui é perda de tempo. Isso aqui é desconfortável demais. Isso aqui não vai me levar em nenhum lugar. Agora, se você começa a passar um mês estudando, 2 meses, 1 ano estudando, você fala, meu Deus... Eu mudei toda a minha vida, eu me transformei só porque eu comecei a estudar. E nem precisa ser estudar uma coisa assim que tem a ver com desenvolvimento pessoal, por exemplo. Pode ser estudar matemática. Você vai ver que todo dia que você se venceu, toda a dificuldade que você ultrapassou, todas as vezes que você entendeu o que parecia que você nunca ia entender,
aquilo te tornou mais forte. Então o estudo tem muito a te ensinar, não só em relação ao conteúdo em si, mas em relação à sua própria vida. E no final, pra gente, lembra que a psicologia, ela orienta mudanças. Então a gente fez esse estudo da mente e do comportamento e eu já direcionei para as mudanças, vou fazer um fechamento aqui, uma revisão de tudo que a gente já falou, tá? Eu vou te falar que estudar é simples. Por quê? Porque eu não quero que você invente problema para sua cabeça, que você faça métodos difíceis, que você complique o processo. Mas eu vou te falar que no mesmo momento em que é simples, não é fácil. Eu sei que não é fácil. Eu sei que é difícil. Eu sei que é complicado. É simples, mas não é fácil. Então eu quero que você descomplique o que na prática é complicado, que você entenda que não vai ser fácil porque você vai estar se vencendo o tempo inteiro, porque vai ser desconfortável o tempo inteiro, mas na base é simples. Se você pega o curso todo, você percebe, nossa, isso aqui tudo que ela falou, na verdade eu sei, eu sempre soube. Que é simples, é simples de colocar na prática o método Vodar. É simples, eu consigo colocar na prática. E é por isso que funciona, é o feijãozinho com arroz que funciona. E aí, vamos lá. É simples, mas não é fácil. O que eu preciso fazer para facilitar? Quais são os hacks que eu preciso construir na minha rotina, no meu dia a dia, na forma como eu vejo a vida, na minha mentalidade? O que eu preciso facilitar para conseguir chegar onde eu quero? Planejamento, gente, não tem como. Não tem como deixar o planejamento de lado. Esse é o mais importante. Você com a cabeça fria, você vai calcular friamente onde você quer chegar e o que precisa ser feito para chegar naquele lugar. Tem que ser frio, tem que ser objetivo. Ah, mas o planejamento não vai dar certo. Não vai dar certo. Tô te falando que não vai, a gente já falou sobre isso. Não vai dar certo o planejamento frio e objetivo que você fez. Por quê? Porque a vida, ela é subjetiva. Mas você vai ter esse planejamento para facilitar o processo. Você vai instituir uma rotina para facilitar o que não é fácil. Você vai trabalhar a autoimagem. Gente, o quanto isso é importante, o quanto isso muda a vida das pessoas. Todo mundo hoje escolhe relacionamentos ruins, não faz o que tem que ser feito, fica se podando, se sabotando porque a autoimagem é uma bosta. A autoimagem da pessoa, ela se olha, a própria reputação tá um lixo, ela não enxerga nada de bom ali. Então como é que ela vai dar coisas boas, vai achar que essa pessoa é capaz, é merecedora de encontrar, de chegar em grandes objetivos, se a autoimagem é de uma pessoa destruída, péssima, horrível? Não tem como. Então, é um trabalho contínuo de autoimagem. Alinhar as expectativas, como a gente falava aqui em relação ao tempo. Estudar não é rapidinho. Aprender não é fácil. Aprender é desconfortável. Então, alinha essas expectativas. Não fala que você vai estudar para uma prova e vai passar em 2 meses, porque você não vai, não tem como. Dividir a grande tarefa em pequenas partes, também falei sobre isso, para que você encontre os resultados todos os dias e se anime durante o processo, você precisa dividir a tarefa em pequenas partes. Também para não assustar, sua mente se assusta de uma forma muito fácil. A gente está estudando psicologia da sua mente. Sua mente vai ver aquela tarefa dificílima, ela vai falar, o quê? Eu vou me esforçar nessa tarefa dificílima ao invés de mexer no celular? Quero não quero. Essa não é a minha vontade. Eu assustei, eu vou dar 10 passos para trás. Quando você divide a grande tarefa em pequenas partes, você fala assim, não, tá, esse desafio eu consigo cumprir. Essa batalha aqui que tá dividida, eu consigo lutar. E aí você vai indo parte por parte. Ter um parceiro de responsabilidade. O parceiro de responsabilidade, ele é muito positivo dentro dos estudos. Seja uma pessoa que está estudando para a mesma coisa que você, seja uma pessoa que não está estudando para a mesma coisa que você, mas combinem, por exemplo, de estudar na mesma hora. Hoje em dia a gente tem as chamadas de vídeo que foram tão popularizadas no momento da pandemia. E a gente pode só sentar ali os dois, você tá me vendo estudar, eu tô te vendo estudar, a gente vai se concentrar e vai estudar juntos aqui nesse horário das 8 ao meio-dia.
Caderno da transformação, como a gente falava sobre o caderno da transformação, ele é de fato um divisor de águas no autoconhecimento, em deixar os pensamentos no papel e aí conseguir se concentrar melhor nos estudos e curtir o processo. É muito difícil você entender tudo isso que eu tô falando, curtir o processo desconfortável dos estudos, se você para no é desconfortável, ponto. Tá, é desconfortável. Mas é preciso, mas é algo que vai me levar onde eu quero, mas faz sentido. Eu vou seguir porque eu sei que é no desconforto que eu vou evoluir, porque eu tô nessa vida pra evoluir, tá? E aí você passa a curtir o processo, desde as pequenas coisas, tudo vira uma pequena recompensa no seu dia a dia. Combinado? Essa foi nossa aula de psicologia dos estudos. Eu espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida deixa aqui pra mim. Não esquece de marcar a aula concluída. Um beijão e até a próxima.